Oi, pessoal! Hoje vamos dar continuidade às discussões acerca do sistema nervoso e falaremos sobre nervos, nervos espinhais e terminações nervosas. Começando pelas características gerais e estrutura, nervos são cordões esbranquiçados constituídos por fibras nervosas e reforçados por tecido conjuntivo. Sua função é conduzir impulsos nervosos eferentes ou aferentes, sendo eles do sistema nervoso central para os órgãos periféricos ou vice-versa. Suas fibras podem ser mielínicas, com ou sem neurilema, ou amielínicas, e as três bainhas conjuntivas que oferecem resistência são o epineuro, que envolve todo o nervo, o perineuro, que envolve os feixes de fibra nervosa, e o endoneuro, que envolve cada fibra individualmente. Apesar de muito vascularizados, os nervos são quase totalmente desprovidos de sensibilidade, fazendo com que estímulos só sejam sentidos nos territórios inervados por ele. Um exemplo é a chamada dor fantasma, sentida em um membro amputado. Ela se origina nos cortes nervosos irritados, mas é interpretada pelo cérebro como originária do membro que não existe mais. Durante seu trajeto, nervos podem bifurcar, havendo reagrupamento e separação de fibras, ou anastomosar, destacando-se de um nervo para seguir outro. Falando agora sobre a condução dos impulsos nervosos, nos nervos sensitivos, ela se dá a partir de prolongamentos periféricos em direção ao prolongamento central, sem passar pelo corpo celular, enquanto nos nervos motores, ela vai do corpo celular para o efetuador. Finalizando essa parte, daremos atenção às lesões dos nervos periféricos e à regeneração de fibras nervosas. Quando nervos periféricos são traumatizados, originam-se esmagamentos ou secções que trazem perda ou diminuição da sensibilidade e da motoricidade no território inervado. Nesses casos, ocorrem degenerações valerianas, que partem da região distal do axiônio e de sua bainha de mielina até o estrangulamento de Ranvier mais próximo, e ocorre cromatólise no corpo celular, gerando alterações intensas, podendo ocorrer regeneração ou desintegração do neurônio, dependendo da gravidade. Na recuperação, as extremidades proximais das fibras lesadas crescem e emitem numerosos brotamentos que alcançam o nível da lesão e penetram no tecido cicatricial. Por outro lado, quando falamos em traumas em fibras do sistema nervoso central de mamíferos, a recuperação não é possível, pois elas não se regeneram. De acordo com estudos, essa incapacidade se dá pela inexistência de um substrato adequado, com células de Schwann que sintetizam laminina, e pela existência de oligodendrócitos, que sintetizam inibidores do crescimento axonal. Os nervos espinhais são aqueles que estão conectados à medula espinhal, inervando o tronco, membros e parte da cabeça. Ao total, temos 31 pares, sendo 8 deles de nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Eles são compostos pela união das raízes ventral e dorsal. O grânulo espinhal se encontra na raiz dorsal, e é nessa região que os neurônios sensitivos estão. São eles que, com seus prolongamentos, formam a raiz. Já a raiz ventral é formada por axônios provenientes de neurônios das colunas anterior e lateral da medula. Com a união dessas duas raízes, a dorsal, que é sensitiva, e a ventral, que é motora, temos o tronco do nervo espinhal, que possui um funcionamento misto. As fibras que constituem os nervos são classificadas de acordo com a sua funcionalidade. Fibras que se ligam a terminações nervosas presentes na raiz dorsal vão conduzir os impulsos centripetamente e são aferentes. Aquelas que têm origem em interceptores são viscerais, ou seja, seus impulsos estão relacionados com fome e sede. As que se originam em proprioceptores ou esteroceptores são somáticas. As fibras heteroceptivas conduzem impulsos originados na superfície e estão relacionados com fatores como temperatura, dor, pressão e tato. Já as fibras que se ligam às terminações nervosas na raiz ventral vão conduzir impulsos centrifugamente e são eferentes, podendo também, assim como as fibras aferentes, ser somáticas ou viscerais. As viscerais dos nervos espinhais se relacionam com o músculo liso, cardíaco ou até mesmo glândulas, fazendo integração com o sistema nervoso autônomo. Enquanto isso, as fibras somáticas se relacionam com músculos estriados esqueléticos. Assim, vemos que o nervo espinhal é de composição heterogênea, pois muitas vezes em um mesmo nervo podem existir fibras diferentes lado a lado, conduzindo impulsos nervosos em direções diferentes. Esse fenômeno só é possível porque as fibras nervosas são isoladas, tendo um funcionamento independente. O tronco do nervo espinhal deixa o canal vertebral pelo forame intervertebral e se divide em um ramo dorsal e outro ventral. Os ramos dorsais costumam ser menores e se distribuem aos músculos e à pele da região dorsal do tronco, da nuca e da região occipital. Os ramos ventrais representam a continuação do tronco e, por sua vez, se distribuem pela musculatura, pele, ossos e vaso sanguíneo dos membros, além da região anterolateral do pescoço e do tronco.
Os nervos espinhais torácicos apresentam um trajeto aproximadamente paralelo, enquanto os ramos ventrais de outros nervos se entrecruzam e trocam fibras, formando plexos. Assim, os nervos originados de plexos são plurissegmentares, e os nervos intercostais são unissegmentares. De modo geral, os nervos chegam até seu destino tomando o caminho mais curto, seguindo a lei do menor esforço. O trajeto de um nervo pode ser tanto superficial quanto profundo. Uma unidade motora é a menor unidade funcional do sistema motor, e é o conjunto constituído por um neurônio motor mais o seu axônio e todas as fibras musculares por ele inervadas. Esse termo só pode ser aplicado aos neurônios motores somáticos, aqueles que, como vimos anteriormente, inervam músculos estratos esqueléticos. Quando exercemos força, os neurônios motores mandam impulsos às fibras musculares, permitindo assim o movimento. A eletromiografia é o exame que permite o estudo da atividade de músculos estratos esqueléticos durante uma contração muscular. Esse exame é muito importante para o diagnóstico diferencial de afecções que cometem as unidades motoras, permitindo diferenciar aquelas que afetam o músculo daquelas que afetam o neurônio. Para começar, é importante definirmos o que são terminações nervosas. São receptores distribuídos por toda a nossa pele e que, quando estimulados por um tipo de energia, calor, luz, dão origem a um impulso nervoso. Este impulso é levado ao sistema nervoso central, atingindo áreas do cérebro onde é interpretada e resulta em formas de sensibilidade. As terminações nervosas podem ser sensitivas ou aferentes e motoras ou eferentes. Em relação às terminações nervosas sensitivas, existem dois grandes grupos de receptores, os especiais e os gerais. Os especiais são mais complexos, fazem parte dos órgãos especiais do sentido, visão, audição, equilíbrio, gustação e olfato. Já os gerais ocorrem em todo o corpo, concentrando-se na pele. Eles também podem ser subclassificados em livres ou encapsulados. Os livres são mais frequentes, responsáveis pelas funções do tato, sensibilidade térmica e dolorosa. Já os encapsulados são mais complexos e existem algumas dessas determinações que são muito importantes, como, por exemplo, o corpúsculo de Meissner e os órgãos neurotendinosos. Agora que já classificamos as terminações nervosas sensitivas conceitualmente, iremos falar da classificação fisiológica desses receptores. Depois de muita discussão se um receptor poderia ser ativado por vários estímulos ou por um estímulo específico, a especificidade dos receptores hoje é a mais aceita. Apesar disso, esse conceito gera contradição com o fato dos receptores livres, como vimos anteriormente, serem responsáveis por vários tipos de sensibilidade. Mas, na verdade, um determinado receptor livre é responsável apenas por uma dessas formas de sensibilidade. Além disso, existem estímulos mais adequados para ativar os receptores. Os quimiorreceptores são sensíveis a estímulos químicos, como olfato e gustação. Os osmorreceptores detectam variação de pressão. Os fotorreceptores são sensíveis à luz. Os termorreceptores detectam frio e calor. Os nociceptores são ativados quando há lesão de tecido. E, por último, os mecanorreceptores são sensíveis a estímulos mecânicos, como audição e equilíbrio. Outra maneira de classificar os receptores é levando em consideração a sua localização. Os esteroceptores são aqueles que se localizam na superfície externa do corpo e são ativados por agentes externos. Já os proprioceptores localizam-se mais profundamente, situam-se nos músculos, tendões e ligamentos. Podem gerar impulsos conscientes e inconscientes. Os inconscientes não geram nenhuma sensação. São utilizados pelo sistema nervoso central para regular a atividade muscular. Os conscientes atingem o córtex cerebral e permitem que o indivíduo perceba seu corpo e a sua atividade muscular, mesmo que de olhos fechados. A última configuração em relação à localização são os interoceptores, que se localizam nas vísceras e nos vasos, responsáveis pelas sensações viscerais como a fome, sede e o prazer sexual. Por fim, agora que já explicamos as terminações nervosas sensitivas e todas as suas ramificações, iremos falar das terminações nervosas motores, citadas no início como a outra forma de receptores. Essas terminações são menos variadas que as sensitivas, se parecem com as sinapses entre os neurônios. Existem dois tipos, somáticas ou viscerais.
As terminações motoras somáticas terminam nos músculos estriados e esqueléticos. São colinérgicas. As fibras nervosas eferentes somáticas relacionam-se com as fibras musculares estriadas e esqueléticas através de estruturas especializadas denominadas placas motoras. O outro tipo são as terminações eferentes viscerais, que terminam nas glândulas músculo liso ou cardíaco. São colinérgicas ou adrenérgicas. As terminações nervosas viscerais são menos conhecidas que as somáticas, entretanto, pesquisas revelaram dois tipos de vesículas simpáticas, granulares e agranulares. As vesículas sinápticas granulares apresentam um grânulo no seu interior. Seu grânulo contém noradrenalina e desaparece após tratamento com reserpina. Podem ser grandes ou pequenas, sendo que estas últimas ocorrem apenas nas fibras adrenérgicas. Já as vesículas sinápticas agranulares têm conteúdo claro. Essas vesículas têm sido objeto de um grande número de pesquisas. Verificou-se que as vesículas agranulares das terminações colinérgicas armazenam acetilcolina e assemelham-se às vesículas sinápticas das terminações somáticas. Dermátomo é o território cutâneo inervado por fibras de uma única raiz dorsal. Cada dermátomo recebe o nome da raiz que o inerva. O estudo topográfico e seu mapeamento é de extrema importância para a medicina. Com esse conhecimento, é possível, diante de um quadro de perda de sensibilidade cutânea, determinar o local da lesão e se ele ocorreu no nervo periférico, na medula ou nas raízes espinhais. Além disso, uma única raiz ventral também pode inervar uma região, que fica então conhecida como miótomo. A grande diferença entre dermátomos e miótomos se encontra no fato de dermátomos se referirem a alterações sensitivas da pele, enquanto os miótomos são responsáveis pelo movimento dos músculos na mesma região. Os músculos podem ser unirradiculares ou plurirradiculares, de acordo com a inervação que recebem, de uma ou mais raízes. Como exemplo de músculos unirradiculares, temos os músculos intercostais. Porém, a maior parte dos músculos é plurirradicular. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e que também tenha ajudado a entender um pouco mais sobre nervos, nervos espinhais e terminações nervosas. Obrigada por terem escutado.